Poucas pessoas percebem que nada muda na vida delas não porque Deus esteja em silêncio, não porque as promessas falharam, nem porque falta fé, mas porque existe um desalinhamento invisível entre aquilo que elas pedem, aquilo que elas pensam e aquilo que elas dizem todos os dias. E enquanto esse desalinhamento permanece, a palavra perde força, a oração perde direção e a espera se torna cansativa. A Bíblia nunca tratou a palavra como algo leve, passageiro ou sem consequência, porque desde o princípio ela aparece como um instrumento de criação, de organização e de governo espiritual. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas oram há anos sem perceber transformação real. Porque falam muito, mas raramente falam com consciência. No início, Deus falou. E isso não é apenas uma narrativa antiga, é um princípio eterno. Porque antes de qualquer forma existir, antes da luz ser vista, antes da terra ser organizada, houve uma palavra liberada com autoridade absoluta. E quando essa palavra foi dita, ela não voltou vazia. Ela produziu exatamente aquilo para o qual foi enviada. O problema é que o ser humano aprendeu a usar a palavra apenas como reação emocional às circunstâncias, e não como ferramenta espiritual de alinhamento com a verdade de Deus. E por isso tantas declarações se tornam vazias, repetitivas e cansativas. Há pessoas que acordam todos os dias falando sobre aquilo que temem, sobre aquilo que falta, sobre aquilo que não funcionou no passado. E depois se perguntam por que a esperança parece tão distante, sem perceber que estão sustentando acordos invisíveis com aquilo que dizem rejeitar. A Escritura afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. E isso não é uma metáfora exagerada. É um princípio espiritual que governa a experiência humana. Porque toda palavra repetida constrói um caminho. Toda palavra sustentada cria uma expectativa. E toda expectativa alimentada molda decisões, emoções e atitudes. Quando alguém fala constantemente como quem já perdeu, mesmo orando por vitória, cria dentro de si um conflito silencioso. E esse conflito drena a energia espiritual, enfraquece a fé e transforma a espera em sofrimento. A palavra nunca foi criada para descrever apenas a realidade atual, mas para apontar a direção da realidade futura. E quando isso se perde, a pessoa passa a viver reagindo ao que vê, e não caminhando pelo que crê. Jesus nunca falou por impulso, nunca falou para aliviar a ansiedade, nunca falou para convencer o Pai, porque ele sabia que a autoridade da palavra não está no volume, nem na repetição, mas na origem. E por isso poucas palavras eram suficientes para reorganizar situações inteiras. Como quando disse ao vento, aquieta-te, ou ao paralítico, levanta-te, porque a palavra estava alinhada com quem ele era. Jesus nunca falou por ansiedade, nunca falou para convencer o Pai, nunca falou para aliviar medo, porque ele sabia que a autoridade da palavra não está no volume, nem na repetição, mas na origem, na identidade e no alinhamento interior. E por isso, poucas palavras eram suficientes para reorganizar situações inteiras, como quando ele disse ao paralítico, levanta-te e anda, ou quando disse ao vento, aquieta-te, porque a palavra carregava coerência entre o que ele era, o que cria e o que dizia. Muitos acreditam que falar positivo é o mesmo que falar com fé, mas a Bíblia não ensina positividade vazia. Ela ensina concordância com a verdade divina. E concordar com Deus não é negar a realidade atual, é se recusar a permitir que a realidade tenha a palavra final. A vida e a morte estão no poder da língua, diz Provérbios. E isso não é poesia, é princípio, porque toda palavra repetida constrói um acordo invisível, e todo acordo sustentado cria um caminho.
e todo caminho conduz a um destino. E talvez você esteja vivendo hoje as consequências de palavras que nunca percebeu que estava sustentando. Há pessoas que pedem provisão, mas falam o dia inteiro como quem já perdeu. Pedem paz, mas alimentam pensamentos de ameaça constante. Pedem portas abertas, mas se recusam a dar qualquer passo que envolva mudança. E a graça de Deus não está ausente nessas situações. O que falta é alinhamento. Tiago explica que quem ora duvidando é como a onda do mar. Não porque Deus pune a dúvida, mas porque a incoerência interna neutraliza a palavra. O coração pede uma coisa, enquanto a mente confirma outra, e a boca se torna apenas um eco confuso. A Bíblia insiste na renovação da mente, porque a mente alinhada sustenta a palavra correta, e palavra correta sustenta a ação coerente, e ação coerente reforça a fé, criando um ciclo de fortalecimento espiritual. Quando você começa a pensar em concordância com Deus, sua forma de falar muda naturalmente, não por esforço, mas por identidade, porque aquilo que você acredita profundamente começa a se expressar sem violência, sem grito e sem desespero. A fé bíblica não implora, ela afirma. Não tenta convencer, ela concorda. E por isso, o justo vive pela fé, não apenas espera por ela. O maior desgaste espiritual não é a demora da resposta, é o conflito interno durante a espera, quando a pessoa declara algo com a boca, mas já se prepara para a frustração por dentro. E esse conflito consome energia, gera cansaço e cria a sensação de que nada funciona. Mas a promessa não falhou. O que falhou foi o ponto de alinhamento. A palavra nascida do medo volta vazia, não porque Deus não responde, mas porque ela não foi enviada com autoridade espiritual. Quando você entende isso, percebe que vigiar a palavra não é superstição, é maturidade. É assumir responsabilidade espiritual sobre aquilo que você sustenta. O filho não negocia amor, não pede migalhas, não tenta convencer o pai a ser bom. O filho aprende a concordar com o que já foi prometido. E essa mudança de identidade muda completamente a forma de falar. Gálatas diz que já não somos escravos, mas filhos. E o filho fala a partir de descanso, não de desespero. Graça não é Deus fazendo tudo enquanto você fica parado. Graça é Deus abrindo o que você não poderia abrir sozinho, enquanto você se posiciona, obedece e caminha. E por isso, a fé verdadeira sempre gera movimento. Talvez você esteja esperando sentir algo extraordinário para mudar sua linguagem, mas a Bíblia mostra que o caminho é inverso. Você alinha a palavra e o interior se ajusta com o tempo, porque permanência produz transformação. Jesus falava de permanecer porque permanecer é continuidade, não intensidade momentânea. É sustentar a mesma direção, mesmo quando a emoção oscila. Quando você começa a observar suas palavras com consciência, percebe frases automáticas que antes pareciam inofensivas, como "sempre foi assim", "nunca dá certo", "não adianta tentar", e entende que essas frases são acordos silenciosos que moldam expectativas. A graça não te acusa pelo que você falou ontem. Ela te convida a alinhar o que você fala a partir de hoje, sem culpa e sem condenação. Substituir palavras não é reprimir emoção, é escolher direção. É trocar o lamento pela concordância com a Escritura. Não para negar a dor, mas para definir quem governa o processo. Quando a palavra muda, o interior começa a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque a luta interna cessou. E Hebreus diz que entramos no descanso pela fé, um estado interior que antecede a mudança externa. A ansiedade perde força, o medo diminui, a clareza aumenta e pequenos direcionamentos começam a aparecer. A graça opera melhor em uma mente organizada, não porque Deus exige perfeição, mas porque a mente confusa contradiz a própria oração. Quando o coração, mente e palavra entram em acordo, o processo flui.
Receber é um ato espiritual contínuo, não um evento isolado, e por isso a palavra precisa ser sustentada, vivida e habitada. A palavra não foi feita apenas para ser dita, mas para ser vivida. E quando você assume isso, deixa de ser refém do acaso e passa a cooperar conscientemente com o que Deus já está fazendo. Se essa mensagem está fazendo sentido, clicar em gostei é uma forma simples de apoiar o canal e permitir que mais pessoas sejam alcançadas por esse entendimento. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar como alinhar pensamento, emoção e palavra segundo a Bíblia. Porque quando esse alinhamento acontece, a mudança deixa de ser uma esperança distante e se torna um processo real. E talvez você perceba que não era Deus quem estava em silêncio. Era apenas a palavra que ainda não tinha sido enviada com entendimento. E quando isso muda, não muda apenas o que você fala, muda a forma como você vive.